sobre a mesa pedidos de inversão de pauta. O primeiro deles, sobre a minha relatoria, a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Vila Nova, exercício de 2016. É o processo 3318/2016, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Vila Nova, que tem como responsável pela Prefeitura o senhor Arinaldo Antônio Leal, Fundeb, a senhora Maria Gorete de Souza Leal, Fundo de Previdência, o senhor Wellington Florentino Leal, e a Câmara Municipal, o senhor Roberto Carvalho de Moura. Após análise da DEFAM, algumas falhas, possíveis irregularidades foram constatadas. Os senhores gestores foram notificados, apresentaram as suas defesas, exceção do presidente da Câmara Municipal, que não apresentou defesa. Quanto ao FMS e o FMAS, os entes não foram objeto de amostra para análise, em decorrência da ausência de ocorrências relevantes após o exame da documentação eletrônica enviada. No que diz respeito às contas de governo, adicional, a DEFAM constatou que os valores dos decretos número 8, 9, 10 e 11 divergem dos informados do balanço geral e, em pesquisa no Diário Oficial do Município, não foram encontradas as publicações referentes aos decretos 12 e 13. Contas de gestão. Relatam débito junto à Eletrobras de R$ 8.000, descumprimento da resolução quanto ao prazo para cadastramento dos processos licitatórios no sistema de licitação web, e a presença de servidores no município de Vila Nova do Piauí que apresentam acúmulo ilegal de cargos. Consta pensado uma representação interessada ao Ministério Público de Contas, tendo em vista o não recolhimento por parte da Prefeitura para o Fundo de Previdência do município, que gerou um pedido de bloqueio e, consequente, bloqueio. A falha foi prontamente sanada, houve o recolhimento e as contas foram desbloqueadas. Aqui há uma divergência entre o que pensa a DEFAM, que opina pela não procedência, uma vez que houve perda do objeto, enquanto que o Ministério Público discorda, opinando pela procedência com aplicação de multa. Fundeb não foram encontradas ocorrência, FMS não foram encontradas, Câmara Municipal também não foi encontrada nenhuma ocorrência relevante. O parecer foi: Prefeitura, aprovação com ressalvas. Parecer prévio, aprovação com ressalvas. Julgamento, irregularidade e aplicação de multa. Representação, procedência. Fundeb, regularidade. Fundo de Previdenciário, regularidade. E Câmara, regularidades com ressalva e aplicação de multa. Esse é o relatório e eu passo a palavra ao doutor Armando Ferraz. Senhor presidente, bom dia. Senhores conselheiros, doutor procurador, senhor secretário, assessoras dos gabinetes, colega advogado, ex-prefeito Arinaldo. Eu ouvi atentamente o relato de Vossa Excelência e constatei que no parecer do Ministério Público tem só 2 pontos que foram, inclusive Vossa Excelência relatou, que foi o problema com a Eletrobras, que o gestor devolveu o recurso, está no o comprovante de devolução de R$
e poucos reais está no processo, foi sanado, e com relação também, como Vossa Excelência falou, com relação à Previdência própria. Foi sanada, tanto é que a DEFAN disse que tinha sanado, inexistindo assim estes dois problemas relatados no parecer do Ministério Público. Eu atenho exclusivamente ao problema do Ministério Público ter emitido o seu parecer contrário em razão das acumulações indevidas. Eu gostaria de enfatizar para o senhor procurador e para os seus conselheiros que quando a prefeitura foi notificada, doutor procurador, tem escrito, defesa, a secretária municipal de administração de Vila Nova tomou conhecimento das possíveis acumulações indevidas e promoveu de imediato a notificação de cada servidor relacionado para que cada um explicasse por escrito que levaram a exercer os cargos relacionados, objeto da acumulação indevida, para que fizesse a opção. Ora, senhor conselheiro, relator e presidente, a prefeitura tomou de imediato providências e notificou os servidores. Os servidores apresentaram cada um, por escrito, assinatura pessoal, relatando o que fazia, o porquê das acumulações. O Ministério Público, no seu parecer, pede que seja o gestor notificado para que apresente, instaure um procedimento, senhor procurador administrativo, para apurar as acumulações indevidas. Eu acho que o Ministério Público tem razão. Não foi instaurado, processo anterior. Cada um, o senhor pode ler, que a professora Maria Luísa, ela disse isso. Como foi que terminou? Não, a prefeitura notificou para cada professor apresentar sua justificativa ao tribunal. O município não instaurou procedimento, não. Cada uma apresentou de per si ao tribunal a sua história, porque estava acumulando. Só que o Ministério Público já tinha passado pela DEFAN no contraditório, o Ministério Público aceitou as explicações, salvo engano, de 3 ou 4, e 10 estão relacionadas aqui, 10 não, senhor procurador, desculpe, 8. Estes 8 aqui, o Ministério Público não aceitou e opina pela instauração do procedimento administrativo. Ora, tem servidor que tinha cargo comissionado e, pelo que apresentou no seu memorial direto ao tribunal, cada servidor não exerce, inclusive, mais esse cargo. Mas isso não ficou apurado aí pela prefeitura. Eu acredito, senhor procurador, que para que o gestor adote essas providências, seria necessário o próprio Tribunal de Contas determinar o procedimento. Quem já justificou, quem não exerce mais cargo comissionado, que apresente o documento. A procuradora, a doutora Raíza, não aceitou certos porque não apresentou, senhor relator, documento. Foi só a história de cada um se defendendo. Eu acredito que vários, doutor procurador, já terá regularizado sua situação. Mas, como não existe documento comprovando isto, eu acredito que será necessário o gestor notificar cada um deste para fazer a opção, instaurando o procedimento, se tiver regularizado, em comunicar ao TCE a regularização. Então, é só este problema que recai, e eu peço a aprovação da prestação de contas
Conforme o parecer do Ministério Público, a aprovação da prestação de contas com a notificação, senhor presidente, senhor relator, para cada servidor apresentar, sendo notificado, apresentar a documentação que não existe acumulação indevida de cargo, que será apresentado e encaminhado ao tribunal a solução. É este o meu pedido a vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Passo a votar. Prefeitura, parecer prévio, consoante o parecer ministerial, aprovação com ressalvas. Fundeb, regularidade, também de acordo com o parecer do Ministério Público. Fundo Previdenciário, regularidade, de acordo com o parecer do Ministério Público. Câmara Municipal, regularidade com ressalvas. E no que diz respeito às contas de gestão, o problema principal dessa prestação de contas, sem dúvida, é a questão da acumulação ilegal de cargos. Nós temos que lembrar que estamos tratando da prestação de contas de 2016, último ano da gestão do prefeito, cujas contas estão sendo objeto de julgamento. Então, portanto, entendo que cabe ao gestor as providências, a abertura dos devidos inquéritos administrativos, dos processos administrativos para a apuração dessas possíveis acumulação. Não cabendo, na minha avaliação, penalizar o gestor que nós estamos julgando, tendo em vista que já não mais, entre outros motivos, porque já não mais se encontra à frente da Prefeitura Municipal. Portanto, vou discordar do parecer do Ministério Público, votando pela aprovação com ressalvas, ou melhor, regularidade, com a aplicação de uma multa de 500 unidades ao senhor prefeito e determinando ao atual gestor que proceda a instauração de processo administrativo contra os servidores Francineiro de Souza França, Genecina Francisca da Silva, José Sabino de Lima, Maria Cândida de Jesus Pereira Lima, Maria Liduína de Deus, Marli Maria Veloso, Sayonara Gonçalves de Souza e Zenito Alves Feitosa, com o fito de apurar as suas responsabilidades, o qual será realizado em rito sumário, não ultrapassando o prazo de 30 dias, devendo ser encaminhado a esta Corte cópia de todo o processo administrativo do prazo de 60 dias contados de sua instauração. Então, esse meu voto é ipsiliter o que está no parecer da douta procuradora, doutora Raíssa, no que diz respeito à instauração desse inquérito. Este é o meu voto. A representação aqui a discordância, no momento em que foi instaurado, no momento em que foi determinado o bloqueio, havia o atraso. Imediatamente foi sanado. Então, é procedente ou não é? No momento em que foi instaurado, sim. Posteriormente, foi sanada a irregularidade, que não causou nenhum dano. Então, voto com o Ministério Público pela procedência, mas a multa que já apliquei está também englobando a questão da... Esclarecer, senhor presidente, que nem houve o atraso do recolhimento, houve o atraso na informação. Na informação. Foi, exclusivamente. Correto. Comprovado que foi pago no prazo. Muito bem. Bom, esse é meu voto. Conselheiro Jailson. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Delano. Passemos ao próximo. Conselheiro Delano, Câmara Municipal de Floriano. Senhor presidente, eu estou retirando de pauta os processos de Canto Buriti e São João do Arraial.
para análise por 2 semanas. Aí vai dar o carnaval, 2 sessões, mas aí vai dar o carnaval e vai dar em cima de um período meu de férias, então vai ficar marcado para o retorno dele só no dia 27 de fevereiro. Pois não, conselheiro. Pois vamos agora à Na Câmara verdade, Municipal. são mais que 2 sessões, porque eu vou estar de férias, vou tirar alguns dias de férias, então fica para o dia 26 ou é 27, deixa eu checar aqui se é terça ou é quarta. Pronto, pois então é para o dia 27. Câmara Municipal de Floriano, conselheiro. Câmara Municipal de Floriano, trata-se de uma irregularidade referente a um contrato de um servidor que foi contratado pela administração para prestar uma assessoria através de seu escritório. É o meu relato, senhor presidente. Em discussão, seu voto, conselheiro. Já votando, presidente, ele rescindiu o contrato, realmente foi procedente a denúncia, eu não posso deixar de considerar como procedente a denúncia. Como procedente a denúncia, eu entendo pela aplicação de multa de 60 UFRs, contudo, eu entendo que a denúncia ela esgotou no momento em que ele rescindiu o contrato, portanto, não entendo que essa denúncia vá repercutir lá na prestação de contas, e com isso, aplicação de multa é o meu voto, a manutenção da rescisão do contrato junto à empresa MBS Consultoria e à Câmara de Floriano, e que não considero, não se faz necessário apensamento da presente denúncia a prestação de contas da Câmara. Contudo, o processo ainda depende do pagamento da multa, desta feita, assim que paga a multa, arquive-se os autos. É o meu voto, senhor presidente. 60 UFRs. Sobre a pessoa do gestor. Quanto? 60. 60. 60 UFRs sobre a pessoa de Maurício Bezerra. Conselheiro Jailson. Acompanho o relator. Com o relator. Próximo processo, da minha relatoria, processo 5149/2015, Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí. Responsável, Manuel Tunda, pela Prefeitura e pelo Fundeb, o senhor Reginaldo Rocha, pelo FMS, a senhora Marisa Neiva, pelo FMAS, a Unidade Mista de Saúde, senhora Reginalda Rocha, e a Câmara, o senhor Miguel Casimiro da Silva. Bom, após análise, algumas falhas foram apontadas. O gestor apresentou a sua defesa, as suas justificativas, e, no que diz respeito às contas de governo, permanece algumas falhas, como a ausência de envio de documentos via sistema web, a ausência do ato que estabelece critério para definir pessoa carente, declaração de imposto de renda retido na fonte, igual formato enviado à Receita, lei que discipline a concessão de auxílios, plano de cargos e salários, a ausência do registro de contabilização da dívida com a Eletrobras e divergência de R$ 1.196 constante no anexo 10 do balanço geral e o valor apurado no demonstrativo de arrecadação do Banco do Brasil. Contas de gestão. Despesa de assessoria educacional e de pessoal, 23 mil, serviço de hospedagem, 67 mil, e serviço de processamento de dados, 44 mil, ausente de procedimento licitatório. Construção do mercado produtor, com a tomada de conta de preço número 7/2011, sem o envio, a comprovação da publicação dos respectivos termos aditivos. A licitação foi realizada, não foram publicados os termos aditivos. A mesma coisa no que diz respeito ao serviço de limpeza urbana.
alicerçado na tomada de preço número 2/2013, que também ausentes os termos aditivos. Mesma coisa em relação à despesa de recuperação e implantação de estradas, relativos à tomada de preço número 9/2011, ausência de termos aditivos. Despesas com aquisição de peças automotivas, serviço de fornecimento de passagem, de hospedagem e com serviços radiofônicos, realizado de forma contínua e fragmentada. Inadimplência junto à Eletrobras, que restou comprovada a negociação, contratação de prestação de serviços contábeis, elaboração de projetos de consultoria e assessoria jurídica, contratação de prestadores de serviços por tempo determinado e contratação da empresa Norte-Sul, já nossa velha conhecida. Pagamento de encargos financeiros junto ao INSS. Fundeb, contratação de professor por tempo determinado sem concurso, contratação de 3 servidores temporários não constantes da lista de aprovados. Mesma coisa, saúde, aquisição de medicamentos, alicerçado na tomada de preços, sem a comprovação de publicação dos respectivos termos, prestação de serviços médicos, realizado de forma fragmentada de R$21 mil, servidores por tempo determinado. FMAS, servidores por tempo determinado sem concurso. Câmara, envio da prestação de contas, atraso, aquele tolerável por esta Corte, menos de 30 dias. Ausência de peças exigidas pela Resolução 9/2014. Realizar despesa com a prestação de serviço contábil ausente à licitação e pagamento de encargos financeiros ao INSS. O Ministério Público, aprovação das contas de governo, parecer prévio, julgamento de irregularidade e aplicação de multa às contas de gestão. Fundeb, regularidade com ressalva e multa, mesma coisa para FMS, FMAS, Unidade Mista de Saúde e Câmara Municipal. Este é o relatório que eu submeto à discussão. Passo a palavra ao doutor Valber, advogado da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí. Excelentíssimo senhor presidente desta primeira Câmara, ilustríssimo senhor, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, demais conselheiros, substitutos aqui presentes. Bem, em relação à prestação de contas do município de Porto Alegre do Piauí, do exercício 2015, como destacado no relato, em relação às contas de governo, foram apenas 2 falhas que prevaleceram. Uma delas foi o envio de apenas 6 peças, aliás, a ausência do envio por meio eletrônico, já que na defesa do gestor foram encaminhadas todas as peças tidas como ausente via documental. E, de fato, prevaleceu o não envio por meio eletrônico dessas peças. Entretanto, a própria DEFAN e também o Ministério Público já considera essa falha parcialmente sanada. A outra irregularidade relativa que prevaleceu às contas de governo diz respeito à irregularidade em registros contábeis. Foi apurado uma divergência, conselheiro, de R$ 1.196. Entretanto, foi justificado que essa divergência ela foi decorrente de uma receita que seria para ser depositada na conta do ISS e foi depositado na conta do ICMS estadual. Daí a divergência apontada, mas que não configura qualquer desvio de recursos. Inclusive, o Ministério Público não pede imputação de débito. O que ocorreu, na realidade, foi que a empresa, quando foi fazer o depósito na conta do ISS, quando ligou para a Prefeitura, de forma equivocada, mas de boa fé, o funcionário da Prefeitura informou a conta do ICMS estadual e não a conta específica do ISS. Esse foi o fato que ocorreu, pelo que espera-se que seja relevada essa falha. Foi apontado também
a ausência de registro no demonstrativo da dívida fundada interna em relação à dívida da Eletrobras. Mas também nós demonstramos que essa dívida, conselheiro, ela estava sendo discutida judicialmente e daí a razão de não ter sido feito o registro no exercício 2015, mas que logo em 2014 houve um acordo entre o município e a Eletrobras e foi feito um parcelamento desse débito e então, posteriormente, foi feito o registro dessa dívida. O próprio Ministério Público também, em relação a essa falha, considera a ocorrência parcialmente sanada e, por essas razões, é que a defesa pede que seja acompanhado a manifestação do Ministério Público, que já opina em relação às contas de governo pela aprovação das contas. Em relação às contas de gestão, as falhas foram, como destacado por Vossa Excelência, a questão de ausência de licitações ou irregularidade na execução de alguns contratos, como, por exemplo, os serviços de construção do mercado público, onde foi encaminhado o procedimento licitatório, foi analisado pela DEFAM e verificado que foram cumpridas as formalidades, o processo foi informado e finalizado aqui no site do tribunal. Entretanto, alguns aditivos, o primeiro e o sexto, não houve comprovação de publicação desses termos aditivos. Essa situação também ocorreu em relação ao contrato do serviço de limpeza, como Vossa Excelência destacou no relato, e outras irregularidades apontadas diz respeito à questão também dos serviços de recuperação de limpeza de estrada, onde, da mesma forma, o ponto questionado foi a questão da publicação de alguns termos aditivos, de prorrogação de prazo, irregularidades também relativas à fragmentação de despesa em relação à aquisição de peças. Na realidade, houve essa compra de forma direta, mas foram duas compras realizadas em valores abaixo do teto limite, e isso porque licitação para peça é uma licitação de difícil previsibilidade, você prevê todas as peças que vão ser necessárias ser repostas nos veículos, e foi feita uma licitação e essas peças compradas elas não estavam dentro da lista das peças licitadas. Daí a razão dessa contratação direta, pelo que se espera seja também relevada. Houve a contratação direta ainda de serviço de hospedagem e fornecimento de passagens, que essas passagens e essas hospedagens, conselheiro, eram concedidas a pessoas carentes que faziam principalmente tratamento fora do município, já que o município não tinha uma estrutura para atender a população na área da saúde e recorria à iniciativa privada em outros municípios, como Floriano e também Teresina. E essa é uma realidade, Vossa Excelência foi gestor e sabe, da grande maioria dos municípios do Piauí. Infelizmente, o gestor é obrigado a dar esse suporte à população para que ela não fique desamparada na área da saúde. Foi apontado também omissão no cumprimento de obrigações causadoras de perda patrimonial. Isso em relação ao pagamento de 4.774 de encargos moratórios junto à Eletrobras. É outra realidade também do município, a maioria do município não tem como chegar ao final do mês e honrar em dias com todas as suas obrigações, daí a razão de que, por dificuldade financeira, o prefeito tem que eleger algumas prioridades e, às vezes, a conta de energia e de água ficam para pagar num mês posterior. Daí a incidência desses encargos moratórios. Mas o valor também não foi um valor expressivo durante o exercício, de 4.774, pelo que se espera seja relevada essa ocorrência, que, inclusive, ela foi considerada parcialmente sanada pelo Ministério Público. Irregularidade de procedimento e inexigibilidade de estação em relação a serviços contábeis e serviço de assessoria jurídica, foi juntado o procedimento administrativo da contratação direta, estão as peças 63 a 65, e o Ministério Público
não aceitou porque não havia a comprovação da singularidade do objeto contratado. Mas aqui o que a gente observa é que esse tipo de contratação direta de advogados e de contador não tem sido motivo para a reprovação das contas dos gestores quando demonstram a formalidade do procedimento administrativo, que foi o caso aqui. A contratação indevida por tempo determinado, ela foi em relação a alguns servidores, especialmente, conselheiro, como destacado na defesa, que estavam substituindo outros servidores que estavam em gozo de licença de saúde, de auxílio-doença, ou mesmo de férias. Foram auxiliares de serviço, operador de máquina e auxiliares de manutenção de máquinas. Isso foi também em decorrência, na época, o Ministério da Agricultura, o governo federal, através do programa PAC 2, encaminhou algumas máquinas, né, e o município foi obrigado a fazer essa contratação direta na época para que essas máquinas cedidas pelo governo federal fossem utilizadas em favor da coletividade. E outras contratações de cozinheiro, eletricista e auxiliar de serviço também foram para atender o programa Mais Educação, um programa do governo federal, daí a razão dessa contratação em caráter excepcional. Ficou demonstrado também, a defesa procurou demonstrar, que os relatórios de agendamento das folhas de pagamento junto à Caixa Econômica, que foram acostadas as folhas 20 e 21, até a 31, da peça 32, na realidade, ela não se referia a prestador de serviço, e sim a cargos comissionados e também as folhas do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Daí porque não há qualquer afronta ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Em relação à contratação com a empresa Norte-Sul, na realidade, o prefeito agiu de boa-fé e tão logo tomou conhecimento com a representação, o comunicado da representação feita pelo Ministério Público de Contas, na época, de imediato rescindiu o contrato ainda no início de 2015, que ocorreu no dia 6 de maio de 2015. E que essa prova também está acostada aos autos, pelo que espera-se, considerando a boa-fé do gestor, que essa falha não seja também motivo para reprovar essas contas. A omissão no cumprimento da obrigação também causadora de perda patrimonial pelo pagamento de encargos com o INSS. Também, mais uma vez, o gestor agiu de boa-fé. Isso foi em decorrência também da queda de receita, dificuldades financeiras, quedas constantes de receitas nos repasses do FPM, do ICMS e outras receitas principais do município. A questão da irregularidade no vínculo com a administração pública, que foram despesas com vencimentos de funcionários junto à Prefeitura, Fundeb, Fundo Municipal de Saúde e FMAS, contratados de forma em caráter de temporário, por prazo determinado, também já foi devidamente justificado, que foi, alguns deles, inclusive, foi juntado o teste seletivo, essas contratações, na sua grande maioria, foram feitas através do teste seletivo, e outras foram para atender a programas do governo federal, ou mesmo para substituições temporárias de servidores que estavam em gozo de férias ou de licença de saúde. Enfim, pugnamos pelo julgamento de irregularidades com ressalva, com aplicação de multa, se for o caso, a mínima da faixa, e contrariando, assim, a manifestação do Ministério Público. Em relação ao Fundeb, houve também apontado como falha a contratação indevida por tempo determinado. Ficou também comprovado que foi feito o teste seletivo para a contratação de professores, principalmente de geografia, inglês, educação física, professor infantil e professor polivalente. E que essa contratação ela também tem respaldo na lei municipal, foi anexada ao processo, e o processo foi
procedido de forma regular. Foi juntado o procedimento do teste seletivo, ele está a peça 67, e por essas razões é que a defesa pede que seja essa falha também relevada e seja acompanhado a manifestação do Ministério Público em relação ao Fundeb, que já opina pela regularidade com ressalva dessas contas. Da mesma forma, em relação ao Fundo Municipal de Saúde, a falha que prevaleceu foi uma despesa apontada inicialmente como fragmentada, que foi a aquisição de medicamentos, mas ela também, conselheiro, não é uma despesa fragmentada, foi juntado a tomada de preço 07 de 2013, a contratação da empresa Remac, foi apontada aí como de forma fragmentada, mas com a juntada do procedimento, entende a defesa que essa falha ela desaparece. Em relação à contratação de prestador de serviços médico-hospitalar, da mesma forma, Vossa Excelência sabe também, que os municípios eles são obrigados a recorrer à iniciativa privada para complementar os serviços na área da saúde para atender melhor a população. E foi o que ocorreu em relação à contratação dessas duas clínicas, a clínica Neive Barbosa, LTDA, Clínica Santa Luzia e a Clínica de Urologia de Floriano. Foram pessoas que precisavam do tratamento oncológico, alguns, né? Todos com encaminhamento, nós juntamos todos os encaminhamentos médicos também para demonstrar a regularidade dos procedimentos do prefeito. E, por fim, o que se requer é que, mesmo tendo prevalecido essa falha, que seja também acompanhado a manifestação do Ministério Público, que já opina pelas regularidades com ressalva em relação ao FMS. Em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social, da gestora Marisa Carvalho Rezende Neiva, a contratação também, o que foi apontado como falha foi a contratação temporária, por prazo determinado, de alguns servidores, no valor total anual de 23 mil, quer dizer, uma média de menos de R$ 2.000 mês, mas também é bom que se diga que foi para atender a necessidade temporária e excepcional na contratação desses serviços, principalmente de assistente social, para atender também alguns programas do governo federal, especialmente o Programa de Proteção e Atendimento Integral à Saúde, o PAIF. Em relação ainda à falha de omissão no cumprimento de obrigações causadoras de perda patrimonial, relativa ao pagamento de encargos com o INSS, também, ao meu ver, isso ocorreu por conta de dificuldades financeiras. O valor também não é um valor expressivo, é apenas R$ 3.156 em todo o exercício. Por essa razão, é que a defesa também pede que seja acompanhado ao parecer do Ministério Público, que já opina pela regularidade com ressalvas às contas do FMAS. Da mesma forma que seja acompanhado o parecer em relação à Unidade Mista de Saúde de Porto Alegre, que a única falha que persistiu foi relativa ao fornecimento de alimentação, que foi adquirido de forma direta, mas com base no artigo 24, inciso 2 da Lei 866. É o que se requer. Continua em discussão. Bom, passo a votar. No que diz respeito ao parecer prévio, a tese, as justificativas apresentadas pela defesa foram aceitas, acatadas, e o meu voto é de acordo com o parecer do Ministério Público, é aprovação. No que diz respeito ao Fundeb, regularidade com ressalvas, também de acordo com o Ministério Público, aplicação de multa de 300 unidades. FMS, regularidade com ressalvas e multa de 200 unidades. FMAS, regularidade com ressalvas e multa de 200 unidades. UMS, regularidade com ressalvas e multa de 100 unidades. Câmara Municipal, regularidades com ressalva, multa de 200 unidades.
No que diz respeito às contas de gestão, nós constatamos aqui, primeiro, a questão da irregularidade nos contratos. Os processos licitatórios foram realizados, as obras foram executadas de acordo com esses processos, sendo que deixou-se de publicar os termos aditivos. É uma falha, mas, no meu entendimento, que não tem a gravidade para, por esse fato, se levar a uma reprovação de contas, uma vez que os processos foram realizados, não houve majoração de preços, não se fala em desvio de recurso público, em dano ao erário. A questão da empresa Norte-Sul já foi esclarecida, a questão junto à Eletrobras também foi esclarecida, a prefeitura regularizou, negociou a dívida, inclusive teve decisões judiciais, enfim. A prefeitura fez a sua parte. Resta alguns serviços realizados sem o procedimento licitatório. É a contratação do advogado, que é pacífico a nossa posição, do contador. Restando aqui a questão de passagens de serviço de hospedagem, serviço radiofônico e peça automotiva. Esses 4 itens importam no valor aqui aproximado de R$ 104 mil. Também aqui não se fala, é claro que a falha existe, não foi realizado o processo como deveria, mas são despesas que ninguém tem dúvida de que são realizadas no dia a dia de uma administração municipal. É a necessidade de encaminhar o paciente para um centro maior para tratamento, tem que fornecer a passagem, até porque se a prefeitura negar o cidadão vai no Ministério Público, vai no juiz e manda a gente fazer. Isso aí, quem já foi, quem já passou numa prefeitura como eu passei, sabe como é que isso funciona. Não tem onde ficar aqui, tem que ter a hospedagem, enfim. Uma vez não havendo, na minha concepção, não havendo nenhum dano, são falhas que existiram, despesas que foram realizadas sem cumprir as formalidades legais, mas que foram, na minha opinião, efetivamente realizadas. Não houve também qualquer desvio. Tendo em vista que o montante não é tão elevado, eu vou votar discordando do Ministério Público pela aprovação com ressalvas e aplicação de uma multa de 1.000 unidades ao gestor. Esse é o meu voto, conselheiro Luciano. Conheço assim, a gente fica até sem dificuldade de discordar, né? Eu acompanho o relator. Conselheiro Jair. Voto com o relator. Está aprovado o voto do relator. Conselheiro Luciano, eu gostaria que Vossa Excelência assumisse aqui a presidência. A prefeitura. Uma vez que eu não participarei do processo da votação da prestação de conta da Coordenadoria Regional de Saúde de Picos, a 9ª Regional de Saúde. Quem é o relator? Conselheiro Delano com a palavra para relator. Passo a relatar a prestação de contas de Picos. Trata-se da 9ª Coordenação de Saúde de Picos, em que o Ministério Público opinou pelo julgamento de irregularidade e que nestas contas nós vamos encontrar a ausência de alguns itens formais e um atraso em alguns meses de 32, 66 dias, atrasos isolados. Além de ausência de algumas licitações. É o meu relato, senhor presidente.
Discussão, processo. Essa palavra, senhor presidente. Palavra o doutor Wanderson Ferreira. Senhor presidente, senhores conselheiros, nobre representante do Ministério Público, senhor secretário, colegas advogados, senhores e senhoras aqui presentes, o processo, como bem relatado pelo eminente conselheiro relator, não traz falhas significativas. Nós temos um atraso em 2 meses de documentos isolados, os quais foram inicialmente rejeitados no sistema de envio desta Corte, mas posteriormente foram apresentados nos meses subsequentes, consta dos autos, os demonstrativos e os protocolos respectivos. Alguns processos licitatórios, todos apresentados, remanescendo falhas formais no que diz respeito à finalização no sistema Licita Web. Já tomamos aqui o parecer do Ministério Público e da Divisão Técnica como orientativo no sentido de melhorar essa gestão para não descumprir mais o artigo 47 da Resolução TCE número 40/2015, que alterou aquele prazo anteriormente existente, colocando o prazo agora para 24 horas, que era um prazo exíguo, e a administração da coordenação não teve esse conhecimento e não teve tempo de se adaptar. Razão pela qual interpretamos que as falhas sejam de natureza meramente formal, que não tem o condão de ensejar a reprovação das contas horas prestadas. Daí por que, excelência, pedir que seja julgadas as presentes contas regulares, ainda que com as devidas ressalvas, pois não há nos autos falhas de natureza grave ou gravíssimas capazes de ensejar a reprovação das contas horas prestadas. É o que se requer, excelência. Com a palavra o relator. Já votando, senhor presidente, voto pelo julgamento de regularidade com ressalvas às contas da 9ª Coordenação de Saúde e Pico, sob gestão de Maria de Socorro Souza Moura, relativo ao exercício 2016, e aplico uma multa de 350 UFRs. É o meu relato, senhor presidente. Conselheiro Jailson, como vota? Eu voto com o relator. Acompanhe também o voto do relator. Aprovado, então, a proposição e voto do relator por unanimidade. Retorna a presidência ao conselheiro Kleber. Continua com a palavra o conselheiro Delano, desta feita, para relatar o processo 5202/2015, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Sigefredo Pacheco. Passo a relatar a prestação de contas referente ao exercício de 2015 da prestação de contas Sigefredo Pacheco, prefeito Oscar Barbosa da Silva. Nessa prestação de contas, nós vamos encontrar como nas contas de governo o cumprimento do percentual da despesa com o ensino na ordem de 35%, cumpridas as ações de saúde, contudo a remuneração de pessoal destoou e a curva de distorção permaneceu até que ele tenha um aumento significativo da receita, vindo a cair para 57 somente em anos subsequentes, mas ainda assim mantendo-se fora dos limites. Em termos, vindo a baixar somente em 2016, quando a receita cresceu, quase dobrou, e aí sim ele conseguiu percentuais mais razoáveis. Em relação às contas de gestão, nós vamos encontrar várias falhas referentes à irregularidade de procedimentos licitatórios, mas vamos encontrar uma falha referente a um débito da Eletrobras. No Fundeb não foram registradas ocorrências, no Fundo Previdenciário, elementos eminentemente
formais. Mas um elemento importante é que o Fundo de Previdência não tem cobrado os juros pelo atraso no recolhimento, o seu próprio ente, então acaba gerando um conforto para o gestor que não aconteceria se estivesse no INSS, demonstrando que o gestor, em relação a este fundo, também atrasa os seus pagamentos. Na Câmara Municipal, nós vamos ter o atraso de algumas prestações de contas também, mas inferior ao prazo dos 30 dias. É o meu relato, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Está em discussão, com a palavra a doutora Mayra. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente desta Câmara, demais conselheiros presentes, nobres representantes do Ministério Público de Contas, senhores secretários, colegas advogados, gestores, demais presentes. Como bem relatado pelo conselheiro relator, trata-se da prestação de contas do município de Sigefredo Pacheco, referente ao exercício de 2015. Eu peço venha aqui o conselheiro relator para me ater aos pontos que acredito serem mais importantes e tidos por ele como critérios para análise destas contas. A começar pelas contas de governo, é bom enfatizar que a falha que persiste, sem dúvida alguma, como motivo para a emissão de parecer prévio recomendando sua reprovação, diz respeito às despesas de pessoal do Poder Executivo. E aqui, nobre conselheiro Kleber, conselheiro Luciano, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para um problema que existe na municipalidade desde gestão anterior à gestão do senhor Oscar Bandeira. Na verdade, esse índice, no ano de 2012, atingiu o percentual de 61,36%. Ou seja, esse gestor já herdou o município com o índice de percentual de pessoal bastante estourado. Cumprindo o seu dever e atendendo ao que determina tanto a Constituição Federal quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, esse gestor editou um decreto municipal reduzindo os cargos comissionados à municipalidade, mantendo apenas aqueles essenciais para o funcionamento da máquina administrativa. Não é demais dizer também, conselheiro Delano, que o gestor firmou com o Ministério Público um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a não mais fazer contratações temporárias, nem novas contratações de cargos comissionados, o que vem cumprindo até os dias atuais. Em sendo assim, é difícil exigir do gestor que no quadrimestre seguinte atinja o percentual legal, porque a medida por ele adotada, a medida número 1, tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto da Constituição Federal, não é suficiente para trazer tal impacto. Desse modo, o que a defesa quer mostrar a Vossas Excelências e pretende que seja acatado é a boa-fé do gestor de, ao longo dos exercícios seguintes, reduzir este percentual. Tanto é assim que, em 2014, como se pode ver no próprio relatório deste tribunal, processo 015520, o índice de despesa de pessoal ficou em 56,55%. Neste exercício de 2014, sob julgamento, uma vez retirados os gastos com profissionais da saúde, esse índice fica em 53,60%. No exercício de 2015, o exercício que temos agora, retirado, o que eu falei anteriormente, 3,60 é o de 2014, nós estamos em 2015. Neste exercício de 2015, o índice fica em 59, retirados os gastos com saúde, o índice fica em 55,30. No exercício de 2016, conselheiro relator, diferentemente do que atesta a DEFAN no relatório do contraditório, como se pode verificar no processo 003086/16 desse tribunal, o índice ficou em 55,55%, e isso sem se retirar os gastos com os programas de saúde.
Trago mais a Vossas Excelências. Até novembro de 2017, esse índice atingiu finalmente o patamar legal e ficou em 52,99%. Então, o que a defesa pretende aqui é mostrar a Vossas Excelências a boa-fé do gestor e pedir que, nesse caso, essa Câmara decida com razoabilidade, tendo em vista que o gestor tomou a medida da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Constituição Federal, se comprometeu e vem cumprindo o termo de ajustamento de conduta e não mais admitir novos contratados temporários, assim como comissionados. E, nos dias atuais, obedece, sim, ao ditame legal no que diz respeito às despesas com o pessoal do Poder Executivo. Por essa razão é que a defesa pede que o parecer ministerial, com o devido respeito, seja contrariado nesse aspecto e que essa Câmara decida pela emissão de parecer recomendando a aprovação destas contas de governo. Por fim, com relação às contas de gestão da Prefeitura, a defesa entende que o que persiste como falha de critério de Vossa Excelência é a inadimplência junto à Eletrobras. Esse débito foi parcelado e vem sendo honrado pela municipalidade, razão porque também se espera que o parecer ministerial seja contrariado e as contas de gestão da Prefeitura julgadas regulares. Era o que tínhamos a pedir, conselheiro presidente. O fundo previdenciário, a defesa do fundo previdenciário será feita por outro colega, advogado, que falará em seguida. Concedo a palavra ao doutor Diego, para apresentar a defesa relativa ao fundo de previdência. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara, demais conselheiros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público de Contas, colegas advogados, demais presentes. Como bem relatado pelo conselheiro Delano, o Fundo de Previdência do município de Sigefredo Pacheco, que é gerido desde a sua criação até a presente data pelo senhor Roberto Rodrigues Leite, foi criado em maio de 2015, através da Lei 025 de 2015. E, dentre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, que são a ausência de envio da Lei de Criação do RPPS, a ausência de informação do fundo nas peças orçamentárias, não adoção do plano de contas aplicado ao setor público, a ausência de cobrança de juros por atraso dos recolhimentos. Como o conselheiro Delano relatou, dentre esses aqui, o que mereceu atenção foi a ausência de cobrança de juros. Mas eu vou fazer um apanhado de cada uma dessas irregularidades, justificando cada uma. Com relação à ausência de envio, a lei foi protocolada, só que foi protocolada de forma física. O contador, a verificar esse protocolo, corrigiu e já protocolou, já encaminhou através de doc web a referida lei. Irregularidade que consideramos sanada. Com relação à ausência de informação nas peças orçamentárias, o excelentíssimo senhor prefeito do município de Sigefredo Pacheco somente criou o fundo em 2015, por isso que não foi possível prever em 2014. E para a criação deste fundo de previdência, ele usou um crédito adicional especial, através da Lei 026 de 2015. Consideramos também sanada a presente irregularidade. Com relação à não adoção do plano de contas, no período de 2015, os municípios passavam por uma regra de transição, com relação às novas regras do manual de contabilidade. E, com relação a isso, ele teve que, se eu não me engano, acho que foi novembro e dezembro de 2015, que não foram contabilizados em 2015, mas foram arrecadadas em 2016, e, com relação a qualquer outro débito, o fundo já se especializou, já se organizou, e as contas hoje estão devidamente realizadas. As prestações de contas desse fundo de previdência hoje se encontram totalmente adimplentes. Foi juntado uma certidão desta casa acerca da adimplência do fundo de previdência. O fundo de previdência também hoje conta com um certificado de regularidade previdenciária, emitido pelo Ministério da Previdência. E o ponto principal das alegações do Ministério Público são a ausência de cobrança de juros. Com relação a essa ausência de cobrança de juros, no período de maio de 2015
até outubro de 2015, o fundo tinha acabado de ser implantado, estava passando por uma fase de experiência. E os funcionários, na hora de gerarem as guias, fizeram o recolhimento do dia 20 para frente, sendo que a lei estipula que tem que ser até o dia 15. Isso gerou alguns valores que deveriam ser arrecadados. Mas, contudo, as guias foram geradas, ao invés de 11%, com 13%. Isso é provado através de uma planilha detalhada que foi juntada na defesa e através das guias previdenciárias que foram retificadas, das atualizações e dos comprovantes de pagamentos. Se o nobre conselheiro puder observar, a planilha demonstra que a prefeitura recolheu foi a maior, ao invés de a menor. Isso já foi corrigido. O valor que tinha, que seria de 13 mil, já foi diluído nas guias dos meses seguintes e, atualmente, como falei anteriormente, o fundo encontra-se adimplente, recolhendo em dias suas contribuições e com as prestações de contas todas organizadas. Por conta disso, nós solicitamos a aprovação da prestação de contas do Fundo de Previdência Municipal. Obrigado. Conselheiro Delano Carneiro da Cunha Câmara. Já votando. Senhor presidente, em relação às contas de governo, por entender que se trata de uma opção política, o não corte do pessoal lá na prefeitura, entendo eu que deve ser deixado à Câmara de Vereadores. Tudo indica que lá houve um descontrole, mas se esse descontrole atender os interesses da municipalidade ou não, quem deve demonstrar isso é o chefe político, os representantes do povo. Desta feita, em relação às contas de governo, meu voto é pela reprovação das contas. Em relação às contas de gestão, o que nós vamos encontrar é essa questão da Eletrobras, que nos é recorrente e que eu tenho, inclusive, avaliado essa questão prejuízo versus benefício versus proporcionalidade da pena. Desta feita, para o exercício 2015-2016, eu tenho avaliado a possibilidade, ao invés de opinar pela irregularidade, votar pelas ressalvas e uma aplicação de uma multa mais dura diante destas e outras falhas aqui presentes em relação às contas de gestão. Falhas que vão, inclusive, trazer mais adiante uma repercussão numa nova avaliação, que é o IEGM, para 2017. Desta feita, em que pese outrora poderia ser o caso de reprovação, eu voto pelo julgamento de regularidade com ressalvas a estas contas e uma multa de 3.000 UFRs ao gestor, seguindo uma tradição já de voto anterior proferido em recurso ainda semana passada. Em relação à contratação da empresa, uma multa de 300 UFRs. Em relação ao Fundeb, pela regularidade, em relação ao fundo previdenciário, em relação à omissão do gestor que o fez para fazer caixa, provavelmente para a prefeitura, também seguindo esta mesma linha, uma multa de 800 UFRs. Na Câmara, julgamento de regularidade com ressalvas, regularidade com ressalvas, multa de 800 UFRs, e na Câmara Municipal o julgamento de regularidade com ressalvas
e a aplicação de uma multa de 200 UFRs ou cumprimento de... A Câmara de Vereadores, ela não teve maiores questões mais formais, 200 UFRs ou cumprimento de 20 horas aulas junto à Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro, antes de colher o voto dos demais, a conta de governo é a questão de pessoal. É pessoal. Quanto é que deu o índice aí? O índice, ele extrapolou, deu 60 e alguma coisa. Dentro dos 2 quadrimestres, ele não foi reenquadrado como manda a LRF, mas fora dele houve uma baixa. E somente 2 anos depois, ele chega ao percentual de 52%. Muito bem. Conselheiro Luciano Nunes. Com o relator. Apliquei a multa, considerei procedente, apliquei a multa de 300. Conselheiro Jailson. Voto com o relator. Eu vou discordar aqui de vossas excelências. Eu acho que está provado, demonstrado o esforço do prefeito. Nós não podemos olhar aqui estaticamente para um número. Se o prefeito tem conseguido, ao longo dos anos, reduzir, eu acho que... E essa corte já tem sido realmente mais maleável em relação a isso. Então, eu voto conta de governo aprovação com ressalvas. E na conta de gestão, me parece, a multa de 3.000 unidades também, um tanto, reduzir aí para metade. O meu voto também é... Conselheiro, só esclarecendo, a linha minha de multa alta foi para mudar a minha posição em relação de reprovação para que as multas fossem altas. E eu estou até entrando aqui na sua de multa alta, porque normalmente esses problemas de CEPIS, essas coisas assim, eu nem... Multa, a minha é pequena por conta disso. Então, mas mesmo assim, nos meus critérios está alta, mas vou reduzir 50% a de Vossa Excelência. Então, este é o meu voto, contrariando o voto do relator. Senhor presidente, eu acato aí a ponderação de Vossa Excelência e reformulo o meu voto. Acompanho o seu. Muito bem, presidente. Pois então está aprovado por unanimidade as modificações propostas no meu voto. Próximo é o conselheiro Luciano Nunes, Prefeitura Municipal de Landry Salles. Senhor presidente, prestação de conta do município de Landry Salles, abrangendo as contas de governo e gestão referente ao exercício financeiro de 2015. Após a análise da DEFAN dos documentos que integram o processo de prestação de contas, os diretores foram notificados dos achados constantes do relatório preliminar e os membros apresentaram defesa. Em seguida, os autos encaminhados da diretoria para análise do contraditório e ato contínuo ao Ministério Público de Contas, que opinou pela emissão de parecer prévio, recomendando a aprovação com ressalva às contas de governo da Prefeitura e pelo julgamento de irregularidade das contas de gestão, com aplicação de multa e imputação de débito de 8.000 ao gestor responsável pelo julgamento de irregularidade ao gestor. Pelo julgamento de irregularidade das contas do Fundep, com aplicação de multa e débito de 4.000. Pelo julgamento de irregularidade das contas de gestão da FMS, aplicação e imputação de débito de 2.000. Pelo julgamento de irregularidade, ressalva as contas de gestão da FMAS, com aplicação de multa ao responsável pelo julgamento de irregularidade, com ressalva às contas de gestão do RPS, com aplicação de multa ao responsável pelo julgamento de irregularidade, com ressalva às contas de gestão do hospital, com aplicação de multa ao responsável e pelo julgamento de irregularidade, com ressalva às contas de gestão da Câmara Municipal com relação à multa.
passa a relatar de forma sucinta as irregularidades remanescentes na Prefeitura Municipal de Landri Salles, após a análise do contraditório e manifestação do Ministério Público. Conta de governo. Analisando as contas apresentadas sob o aspecto financeiro e orçamentário, constatou-se cumprimento dos índices constitucionais e legais. Porém, apesar do cumprimento dos índices, constatou-se ocorrência de falhas tais como Receita Tributária e COSIP, divergência de recursos na apuração do Fundeb, peças ausentes da forma que foram apontadas pela diretoria e que foram devidamente justificadas pelo gestor, resultando apenas a ocorrência identificada, ingresso intempestivo de prestação de conta mensal. Conta de gestão, Prefeitura Municipal, após a apresentação da defesa, a DEFAN considerou não sanadas as demais ocorrências a seguir descritas. Realização de gastos sem obediência da lei das licitações, levantamento dos débitos junto à Eletrobras, de atendimento à adição plenária, os municípios estão adimplentes, de 2016 a abril de 2017, além de 7 contratos de parcelamento vigente. Não há referência à adimplência no município do exercício 2015. Contratação de empresa proibida para formalizar contrato com o poder público. Contratação de prestação de serviço e a realização de concurso. Pagamento de despesas com juros e multas da Landri Salles Prev e INSS em discordância com o princípio da eficiência e da economicidade. Representação constapenso, processo TC 4349/2015, referente à representação formulada pelo Ministério Público de Contas sobre a contratação irregular com a empresa Norte-Sul. Fundeb, realização de gastos sem obediência da lei da licitação e resto a pagar. Foi constatada a inscrição de resto a pagar do valor de 221 mil, enquanto o saldo financeiro disponível era apenas 60. Pagamento de despesa com juro e multa na Landri Salles Prev, em discordância com o princípio da eficiência. FMS, irregularidades não sanadas. Realização de gastos sem obediência da lei da licitação. Resto a pagar. Foi constatada a inscrição de resto a pagar o valor de 336 mil, enquanto o saldo financeiro disponível era de 150. Contratação de prestador de serviço em relação de concurso, pagamento de despesas com juros e multas da Landri Salles Prev. FMS, irregularidade não sanada, contratação de prestador de serviço em realização de concurso público, pagamento de despesas com juros e multas da Landri Salles Prev. Regime próprio de previdência, RPPS, despesas decorrentes do contrato de prestação de serviço de consultoria previdenciária. Hospital Sagrado Coração de Jesus, irregularidade não sanada, contratação de prestação de serviço e realização de concurso público. Câmara Municipal, irregularidade não sanada, ingresso extemporâneo de prestação de contas mensal, despesas decorrentes de contrato de prestação de serviço de consultoria contábil realizada com base em processo contendo falhas. É o relatório, senhor presidente. Está em discussão com a palavra o doutor Esdras. Bom dia, senhor presidente do Ministério Público, senhor secretário, senhor conselheiro e demais presentes. Inicialmente, conselheiro, nós pedimos que o senhor acate o parecer do Ministério Público em relação às contas de governo, FMS, FMAS, o regime próprio de previdência, do hospital e da Câmara Municipal, que opina pelo julgamento de regularidade com ressalva desses órgãos do município de Landri Salles. Vamos passar agora para a defesa das contas do FMS. Em relação ao FMS, foram apontadas algumas falhas que a própria DEFAN já entendeu como sanada, remanescendo apenas a questão do INSS e da contratação do pessoal ligado à saúde. Que pela jurisprudência da Corte de Contas, a contratação desse pessoal ligado à área de saúde é entendido como uma falha de natureza formal, uma vez que, um breve relato histórico, o prefeito Aurélio recebeu esse município após uma grave crise política no município de Landri Salles, em razão da prisão
da ex-prefeita de Marcos Parente, juntamente com o prefeito de Landry Salles, né, naquela operação geleira, que posteriormente ele foi cassado do cargo, né. Então ele assumiu em 2013 o município com grande conturbação após ser eleito, tanto que na prestação de contas dele de 2013 foi bastante conturbada, mas ele adotou medidas para sanar todas as falhas e o conselheiro Kennedy aprovou as contas dele de 2013 e posteriormente, com a máquina mais enxuta, mais organizada, em 2014 ele teve as suas contas aprovadas pelo conselheiro Kleber, né. Em 2015 ele conseguiu também adotando as medidas, mas como havia poucos recursos, ele não conseguiu fazer um concurso público para a contratação desse pessoal, mas nesse ano ele já contratou uma empresa para estudar o município, indicar os cargos, bem como os vencimentos e atribuições para se fazer um concurso público, que será realizado no próximo ano. Então, essa falha aqui da contratação do pessoal, a jurisprudência do Tribunal de Contas entende que é de natureza formal. Em relação à questão das licitações, conselheiro Luciano, se verifica que o gestor encaminhou todos os processos licitatórios. Apenas a DEFAN aponta um pequeno erro na publicação no Diário Oficial do município, em que não constava o número do procedimento e, quando foi publicar o aviso do contrato, não constatou o número do CNPJ, o que feria a instrução normativa do Tribunal de Contas, mas se entende que essas duas falhas não sejam a nulidade ou a legalidade do processo realizado. Em relação à finalização dos procedimentos no Tribunal de Contas, apenas foi verificada a divergência entre o valor da licitação e o valor que o servidor cadastrou no site. Posteriormente, ao tomar conhecimento dessa falha, o prefeito entrou em contato com o técnico que corrigiu esse pequeno erro de digitação no site do Tribunal de Contas. Tanto que a própria resolução do tribunal, a 14/2011, ela entende que essas falhas de natureza da alimentação do site de licitações web de natureza formal. Como a gente vê na falha M07, diz, falha na alimentação do sistema de licitações web, caráter moderado. E a falha que o Ministério Público, em caso, entendeu que deveria ser já a reprovação das contas do FMS, foi o ZES a pagar, mas lembrando que nós temos no exercício 2015 e não em 2016, né? Então, aqui a DEFAN apenas fez uma recomendação alertando o gestor para esse ZES a pagar. E em relação à questão do fundo de previdência, como eu disse, o gestor assumiu o município em uma crise política, procurou a Receita Federal e fez o parcelamento de todo o débito junto ao município, né, e junto à Receita Federal. Então, esse débito não pode ser imputado, uma vez que não foi decorrente dele mesmo, mas sim ao longo de toda a gestão do município de Landry Salles, né. Caso essa Câmara entenda que se deve imputar o débito, a defesa entende que primeiro deve-se fazer uma tomada de contas para saber o valor correspondente a cada gestão do município de Landry Salles, para que não seja imputado apenas ao gestor do FMS uma falha decorrente de todo o exercício do município. Em relação à questão do Fundeb, também se aponta a questão dos ZES a pagar. Também o gestor fez o parcelamento de todo o débito com a Receita Federal. A jurisprudência dessa Corte de Contas entende que esse juros e multa não é pacífico, não se deve se aplicar ao gestor, mas cada entenda diferente. Essa Câmara, a gente se requer a instalação de tomada de contas para se apurar de quem é quem, o proporcional a cada período de gestão. Novamente, tem um problemazinho aqui na finalização dos processos licitatórios, que o gestor corrigiu, e também no Fundeb a questão dos ZES a pagar, que também não é o último exercício do período, e a DEFAN apenas fez uma recomendação. E os processos licitatórios também é o mesmo erro na publicação dos avisos e do extrato do contrato. E em relação às contas de gestão, conselheiro Luciano, também a questão a questão da Previdência, né, os juros e multa, a gente ratifica o mesmo a argumentação, a contratação também de 2 profissionais, que eram para o hospital, que é o vigia, e um motorista que era para a ambulância, que foi adquirida, que o município não tinha cargo de motorista efetivo. No que diz respeito à Norte e Sul, o gestor apresentou sua defesa no processo de representação do Ministério Público, comprovou que o contrato foi rescindido
há uma jurisprudência aqui do próprio Ministério Público de Contas, que nós juntamos na nossa defesa, em que entende que todos os problemas decorrentes da Norte-Sul foram praticados pelo o dono da empresa. Inclusive, o próprio Ministério Público destaca a má-fé do proprietário da empresa em contratar com o município, sabendo que ele era impedido. A própria DEFAM destaca aqui no seu relatório, conselheiro, que após a rescisão que o gestor fez, não se houve mais nenhum tipo de pagamento à empresa. Então, essa falha aqui não deve macular a prestação de contas do gestor. Em relação à questão da Eletrobras, o gestor desconhece esse débito, conselheiro, porque o município de Landry Salles tem um convênio com a Eletrobras para recolher a COSIP. Em cima do valor da COSIP, para a Eletrobras descontar o valor das faturas. Então, não é para existir esse débito que foi apontado aqui pela DEFAM. Uma vez que, ao recolher a COSIP, deve-se descontar automaticamente o valor das faturas de energia. Mas, mesmo assim, o gestor procurou a Eletrobras e fez o parcelamento do débito, tanto que conseguiu juntar à defesa a certidão de adimplência do exercício 2015, 2016 e 2017, não havendo mais essa questão de débito com a Eletrobras. Dos processos licitatórios encaminhados, no total de 7, 4, a DEFAM entendeu como sanados de forma plena, e 3 foi a mera questão do erro no diário oficial do município, que não consta o número do procedimento, e no extrato do contrato não consta a questão do CNPJ da empresa. No mais, em relação à questão das contas de gestão, foi só isso, conselheiro Luciano. Então, a gente se requer que nas contas de gestão Fundeb e FMS, Vossa Excelência destoe do parecer do Ministério Público, aprovando as contas dele e não imputando nenhum tipo de débito. É o que se requer. Conselheiro Luciano Nunes, seu voto. Senhor presidente, eu discordo um pouco aí do advogado em relação à não imputação de débito, porque eu acho o seguinte, que a não imputação de débito é premiar o gestor pela negligência. Eu conheço muito bem esse problema de previdência de município, e, às vezes, essa previdência ela é feita no sentido de fuga do INSS. E a pessoa foge de uma coisa e não quer ter responsabilidade para com a outra. Então, a gente começa, aqui já tem aprovação, os votos aqui, aprovação com ressalva das contas de governo. Aqui eu concordo com o Ministério Público. Do julgamento de irregularidade, as contas de gestão da Prefeitura, eu sou contra a reprovação das contas. Absolutamente, eu acho que não ensejaria, entendeu, as falhas aqui, a reprovação. Mas ensejaria, sim, a multa e a imputação do débito. Eu não vejo por que dizer que está tudo normal, entendeu, que não houve nenhuma irregularidade, que não houve nenhuma negligência, e simplesmente aprovar e ignorar isso aqui. Eu garanto que, a partir desse momento, o gestor ele passa a olhar a coisa com uma maneira diferente, quer dizer, ele não vai mais, ele vai entender que aquilo que efetivamente ele deixou por negligência onerar o município, ele passa a ser responsável. Como ele passa a ser responsável e senta no próprio bolso, ele com certeza vai ter cuidado para não repetir. Daí porque eu sou pela regularidade com ressalva às contas da prefeitura, da conta de gestão, com multa de 1.000 FR e imputação do débito. Mesma coisa, julgamento de irregularidade. As contas de gestão do Fundeb, com também multa de 1.000 FR e imputação do débito. Julgamento de irregularidade também, as contas do FMS, com multa de 1.000 FR e imputação do débito. Julgamento de irregularidade com ressalva às contas do FMAS, com multa de 300 UFR, regularidade com ressalva às contas do RPPS, com multa de 300 UFR também, julgamento de irregularidade com ressalva às contas do hospital, na gestão da Suélida Jéssica Rocha Soares, do período de 1/1 a 31/12 de 2015, com multa também de 300 UFR, e julgamento também as contas da Câmara, de 1/1
a 31/12/2015, com multa também de 300 UFR, regularidade com reforma. Com exceção nos 3, entendeu, que estavam pela irregularidade, eu acompanho o Ministério Público com multa de 300. É isso aí. Concluiu aí, conselheiro? Conselheiro Jailson. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o voto do relator também. Está aprovado o voto do relator. Conselheiro Delano, vamos aqui o que falta de Vossa Excelência. Denúncia, processo 22.107/2016, denúncia, Prefeitura de Luiz Correia. É isso? Mas é muita coisa de Luiz Correia. Só um minutinho. Viu? Colorido. Passo a relatar, senhor presidente, processo 22.107, acerto de denúncias de supostas irregularidades na administração municipal de Luiz Correia, referente ao exercício 2016, em que nós vamos ter a questão alegada atraso dos 13º servidores, entre outros elementos. E no Ministério Público, o Ministério Público opinou pela improcedência da presente denúncia e pelo apensamento da mesma. É o meu relato, senhor presidente. Seu voto, conselheiro. Improcedência e perda do objeto da mesma. Tanto arquivamento. Com o Ministério Público. Parecer do Ministério Público pela improcedência, ele votou com o Ministério Público, uma denúncia. Uma denúncia que o Ministério Público opinou pela improcedência e o voto dele foi também pela improcedência. Acompanho o relator. Não apensamento. Arquivamento. Conselheiro Jailson. Voto com o relator. Voto com o relator. Está aprovado. Representação. Processo 4414, representação do suposto débito junto à Eletrobras, referente ao município de Luiz Correia. O valor do débito de R$ 496 mil. Realmente ficou comprovado aqui que o Ministério Público opinou pelo apensamento e pela procedência da representação. O que nós aqui também entendemos pela procedência e, ao invés do simples apensamento, que o simples apensamento não seria necessário trazer a esta sessão, entendo já pela pronta aplicação de uma multa de 200 UFR sobre a gestora Adriane Maria Magalhães Prado. E aí sim, após o apensamento da representação, a prestação de contas da Prefeitura de Luiz Correia. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro Luciano. Com o relator. Jailson. Voto com o relator. Está aprovado. Parecer do relator. Admissão de pessoal. Admissão de pessoal Rio Grande. de Rio Grande, em que o Ministério Público opina pela conversão do presente para a modalidade de fiscalização com concurso público, aplicação de multa e expedição da determinação de edital, em que no RH não se verificou em nenhum momento candidato aprovado decorrente do classificado no referido certame. Ou seja, ele realmente não registrou lá o município de Rio Grande, foi omisso. Diante disso, nosso voto também é com parecer ministerial pela conversão do presente processo de admissão para a modalidade de fiscalização de concurso e processo seletivo, aplicação de 1.000 UFR sob o gestor Maurício Martins Costa Silva, e expedição de determinação ao atual gestor para que se abstenha de realizar as admissões até que sejam corrigidas as impropriedades elencadas pela DEFAP no relatório APS 38, sob pena de aplicação de multa em cima deste atual gestor. É o meu voto, senhor relator. Pois não, conselheiro Luciano. Presidente. Conselheiro Jailson. Voto com o relator. Voto com relator. Está aprovado.
Prestação de contas, Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Processo 3158, exercício 2016 dessa secretaria, em que o Ministério Público, ainda o Ministério Público mesmo, opina pela regularidade com ressalvas, as contas de um dos gestores e julgamento de irregularidade as contas do Fundo Municipal de Assistência, bem como imputação de débito de R$ 511. E ainda o julgamento de irregularidade também ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em que houve aqui atraso de pagamento e, inclusive, tendo sido cobrado multas e juros na ordem de R$ 511. Além disso, nós vamos encontrar na análise de alguns convênios, descumprimento de prestação de contas e atraso na entrega destas após 30 dias do recebimento do repasse da primeira parcela. Vamos encontrar no Fundo Municipal de Assistência também, inclusive, pagamentos em espécie, inconsistências na prestação de contas e por aí vai. Um rol, duplo pagamento de notas fiscais, pagou 2 vezes, notas fiscais com validade vencida, coisa que já não acontecia há algum tempo, e ainda também no Fundo de Direitos da Criança e da Cidadania, nós vamos encontrar, inclusive, pagamento de multas por encargos e atraso, das quais a gestora já pagou R$ 100 e outros não, ela não pagou. Em relação à unidade orçamentária do Fundo dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não houve ocorrência, não foi examinado, nem no da pessoa idosa não foi examinado. É o meu relato, senhor presidente. Seu voto, conselheiro. Em relação à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Teresina, exercício 2016, voto pela regularidade com ressalvas e aplicação de uma multa de 400 UFRs. Em relação às 2 outras secretarias que o Ministério Público opina, inclusive pela irregularidade nos 2 fundos, bem como imputação de débito, nestas 2, eu seguindo a mesma linha, eu não vou julgar pela irregularidade, mas vou aplicar uma multa mais alta em relação a estes fundos, no valor de 1.500 UFRs em cada um dos fundos. Regular com ressalvas, multa de 1.500 e a imputação de débito de R$ 428 sobre a gestora Mauricélia Lívia Neves da Costa Carneiro, em razão do pagamento de tarifas bancárias e outros encargos. Conselheiro Luciano. Conselheiro Jailson. Voto com o relator. Aprovada a proposta de voto do relator. Regularidade para regularidade com ressalvas. A próxima, conselheiro Delano, Ok. prestação de contas da Superintendência de Desenvolvimento Rural de Teresina, senhor Paulo da Silva Lopes. Esse, nós vamos ter o Ministério Público opinando pela regularidade com ressalvas e, inclusive, expedição recomendando ao gestor referente à implementação das recomendações. Nós vamos ter despesas sem prévio empenho, que fere a 4320, e outras irregularidades formais não sanadas. Regularidades eminentemente formais. E já votando, senhor presidente, voto acompanhando o Ministério Público de regularidade com ressalvas e uma multa de 200 UFRs. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro Luciano Nunes. Qual foi o voto aí? Ressalvas, 200. Regularidade com ressalva na prestação de contas do doutor Paulo Lopes. Jailson Campelo. Voto também com a proposta de voto do relator, que está aprovada. Me parece que o último, mais uma denúncia, Prefeitura Municipal de Luiz Corrêa. Está campeã de denúncias aqui, em relação ao repasse das contribuições previdenciárias ao fundo, somando aqui um valor de 1.600.000, que ele deixou de recolher nos meses de abril a agosto. Só trago a este plenário porque nós vamos aplicar multa, né? Se nós fôssemos somente juntar a prestação de contas, conforme aquele
entendimento é que é um ato monocrático do relator. Desta forma, entendo pela procedência parcial, já votando, apensamento à prestação de contas e pagamento e aplicação de pronto já de uma multa de 350 UFRs. É o meu voto, senhor presidente. Conselheiro Luciano. Conselheiro Jailson. Também eu voto com o relator. Portanto, aprovada a proposta de voto do relator. Concluído aí, conselheiro Delon? Acho que sim. Sim. Bom. Nada mais havendo a tratar, desejando um bom carnaval a todos, está encerrada a presente sessão.